Agora nós vamos falar sobre um asana que, em termos de postura corporal, ele é muito apreciado pelos praticantes modernos como um desafio de elasticidade, de equilíbrio e como um exemplo de beleza estética na prática do yoga moderno. Trata-se do Natarajasana. Natarajasana tira seu nome de uma forma do deus Shiva, muito apreciada no sul da Índia, que tem seu templo principal em Chidambara, uma cidade do sul do estado de Tamil Nadu, e que, traduzido livremente em tempos modernos, esse nome designa o rei dos dançarinos, onde Narta é traduzido por dançarino, ou mímico, ou ator, e Raja é o rei. Então, o rei dos dançarinos seria o nome deste asana, que é praticado não com a forma que esse deus é representado tradicionalmente. Veja, a tradição do sul da Índia representa Nataraja dançando a dança Tandava dentro de um círculo de fogo. E essa representação vocês recebem, acompanhando esta videoaula, um documento, é uma representação que tem alguns detalhes de figuração que tem significados que tentativamente são interpretados por panditas modernos. Então vocês estão recebendo essa folhinha que vocês podem observar e ver esses detalhes, os significados possíveis ou sugeridos para alguns desses detalhes dessa imagem de Shiva Nataraja. Mas o asana moderno, considerado como postura corporal, não reproduz essa posição do deus Nataraja. Ele, na verdade, reproduz um passo de dança clássica, um passo de dança que, embora bonito, não tem uma relação direta com o deus Nataraja. Não é a reprodução do deus Nataraja no seu formato tradicional. Mas, como nós dizemos sempre, esse é um detalhe que não importa muito para nós, porque nós focamos sempre o aspecto subjetivo do asana. E este é um asana que não é sequer citado nos textos sânscritos originais que nós tomamos como referência. Então, é provavelmente uma criação moderna, portanto, a sua figuração como postura corporal, a sua representação no nosso corpo, deve ter sido uma adaptação moderna, dos instrutores modernos de tempos recentes, efetivamente. Para representar o dançarino, para expressar o sentido de dançarino, existem algumas palavras em sânscrito. Particularmente a palavra Nartaka, ou Nartaki feminino, e a palavra Narta, que é a que se utiliza no Nataraja, designam o dançarino. Mas a palavra Nartaka se permaneceu inalterada por muito tempo, com o sentido de praticante da dança, embora a palavra Narta, que é essa utilizada no nome de Nataraja, ganhou um sentido pejorativo no correr do tempo, onde o Narta se torna uma pessoa moralmente degenerada, uma pessoa que se prostitui e utiliza a dança como ferramenta para sedução. E isso é uma coisa curiosa, porque o nome do deus atribuído a esse deus é rei dos dançarinos, dos natas. Não confunda com Natha, que é o nome do membro da seita, que significa senhor, mas ele é o rei dos natas, e o que sugere uma atitude, no mínimo polêmica, dar uma divindade um nome degenerado, a menos que essa divindade tenha assumido esse nome antes do nome ter o sentido pejorativo, né? E não é só com os dançarinos que houve esse problema da desfiguração do sentido original do nome Narta, porque o termo Narta
com o sentido de degenerado, foi aplicado a um outro povo, esse sentido de degeneração foi aplicado a um outro povo que é identificado historicamente com esse nome Narta, um povo que, segundo um determinado grupo social da Índia, esse povo eram kshatriyas do passado que erraram, falharam no seu comportamento e se tornaram moralmente degenerados. Ora, esse povo historicamente é o povo que povoa, que deu origem ao nome do estado de Karnataka. Então os Karnatakas são degenerados, é isso? Não, evidente que não. Essa consideração deles como degenerados é atribuída por um povo adversário, por um grupo social que os tomava como adversários e que queria, obviamente, humilhá-los. O mesmo grupo social que trata, por exemplo, no Manavadharma Shastra, nas leis de Manu, trata os Drávidas, que são os Tamis, como kshatriyas degenerados também. Então essa desconsideração de um grupo social por esses povos não significa que esses povos sejam necessariamente degenerados. Os Tamis, os Karnatakas, eles são pessoas, são grupos sociais, são populações muito dedicadas à vida espiritual, muito nobres, que têm seus princípios, seus valores sociais bastante bem preservados, que preservam muito bem a cultura védica original, na sua forma mais antiga, na sua forma mais pura, então eles não poderiam ser considerados naturalmente como povos degenerados. Mas há uma longa história por trás disso, que produz essa polêmica consideração deles como degenerados. Ou seja, há uma disputa, uma rivalidade muito antiga que não cabe a nós avaliar nesse momento. Mas de qualquer jeito, é bem próprio dos natas, adotar um nome de uma divindade, adotar como nome de uma divindade, um nome que apresenta esse tipo de polêmica, porque eles são muito dados às contradições, às polêmicas, aos paradoxos. E aqui, nesse caso, se o asana do Nataraja teve alguma interferência nata na sua formação, na sua origem, na origem do nome, não seria de se estranhar que eles tomassem já como referência o fato de a palavra nata estar designando uma pessoa moralmente degenerada para esse grupo social. Que grupo social é esse que considera os natas, os karnatakas, né, e os tamis como um grupo social inferior, como pessoas degeneradas? É um grupo de famílias brahmanes, não determinado, é um grupo indeterminado, são de diversas famílias diferentes da casta brahmânica, que historicamente, desde os tempos védicos, desde o período védico, desenvolveram crenças ambiciosas sobre si próprios, que dariam a eles o direito de se apropriar do poder político e social, que normalmente é atribuído a outros grupos sociais que não os sacerdotes e intelectuais, extrapolando assim as suas atribuições naturais de sacerdócio e de ensino, de estudo, de dedicação à vida intelectual, à vida da erudição e da educação. Então esses grupos, essas famílias, felizmente são minoria, mas fizeram bastante estrago no passado da Índia e ainda fazem hoje, porque eles ainda existem, ainda têm essas crenças distorcidas sobre outros povos da Índia, sobre outros grupos sociais da Índia, o que leva muita gente a ter ideias deformadas sobre os verdadeiros valores do hinduísmo e das culturas da Índia, de uma maneira geral. O Nataraja é o rei dos natas. O rei não significa um líder político. Nós temos essa noção hoje de que o rei era um líder absolutista, monarquista, ou seja, o poder de um só, concentrado num só, mas os reis na Índia antiga eles tinham um sentido mais amplo, como havia o mesmo sentido entre os gregos, entre os egípcios, entre os sumerianos. O rei tem um sentido de protetor da comunidade. É aquele que protege a comunidade, tanto é que ele é chamado Nirpaha,
né? E Nirbaha significa protetor de homens, protetor das pessoas. E mais do que simplesmente um protetor, ele é um protetor de pessoas, né? Ele é um protetor de tradições, de cultura. E ele é um iniciador natural nas culturas. Então as pessoas, os líderes da sua comunidade são iniciados na sua cultura pelo rei. E o rei é um título de iniciador, iniciador em práticas de mistérios, iniciador em artes de ofícios, iniciador em segredos de família, iniciador em tudo aquilo que depende, que precisa ser protegido, defendido, para que não seja esquecido e para que não se enfraqueça a sua comunidade, não se enfraqueça a sua família, não se enfraqueça a sua guilda, o seu grupo de ofício, de trabalho. Então esses iniciadores eram chamados de reis. Então chamar o Shiva de rei dos natas significa que Shiva foi um iniciador em alguma coisa, iniciador na doutrina do yoga tradicionalmente. E entre os seus iniciados, entre aqueles que ele iniciou na doutrina do yoga, está um que nos interessa particularmente. Esse seu discípulo, que teria sido iniciado por ele, teria sido iniciado justamente na região de Chidambaram, que nós mencionamos agora há pouco como sendo a sede do principal templo dedicado a Shiva Nataraja. E esse discípulo dele, naquela localidade, foi Patanjali, o nosso Patanjali, o codificador da doutrina do yoga na forma dos sutras do yoga. Patanjali teria sido iniciado por Shiva Nataraja em pessoa, pessoalmente, às sombras de grandes árvores frondosas numa floresta chamada Tilaivanam. Tilaivanam é uma floresta de mangue, é uma floresta alagada, com árvores frondosas, muito procurada como destino turístico entre os indianos, né? Mas como turismo espiritual, religioso, porque foi um local de manifestação de aparições de Shiva Nataraja na sua forma Nataraja, o que mostra a relação desse Deus com as águas, com o ambiente aquático, que corresponde às profundezas do nosso inconsciente. Pois bem, banhado por essas águas e à sombra desse manguezal, Patanjali teria composto, sob a orientação de Shiva Nataraja, teria composto os sutras do yoga. Então nós vemos aqui uma importante relação do Nataraja com o yoga, não apenas como um deus protetor, mas como o próprio inspirador, iniciador do Patanjali, do grande redator da doutrina do yoga. E a figura de Nataraja, entre aqueles detalhes que vocês podem ver nessa folhinha que está em anexo, a figura de Nataraja é representada pisoteando um determinado demônio. O nome dele é Apasmaraha. Apasmaraha significa aquele que esquece, ou aquele que faz alguma coisa se desvanecer na nossa memória, porque Apasmriti é o desvanecimento total da memória, o desaparecimento da memória. Mas que memória? Nós não vamos esquecer, nós vamos nos esquecer do nosso nome, vamos esquecer quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Não, é esquecimento do Dharma, é o esquecimento dos valores e princípios que deveriam regir a nossa vida, que brotam, que estão protegidos e alojados dentro do nosso coração. Então esse é um Deus que destrói o demônio do esquecimento, mas do esquecimento do Dharma, ou seja, é um Deus que nos coloca no caminho certo, no caminho da voz, de ouvir a voz do coração, de receber a orientação do coração. Ele é o rei, e o rei é tradicionalmente, na astrologia indiana como na astrologia grega, ele é colocado na figura do leão associado ao coração. Então, a doutrina do coração, a doutrina que se aloja no nosso coração, a voz interna do eu, do coração, é o que deve ser lembrado sempre, é o que deve ser ouvido e lembrado sempre por nós. E deve ser abandonada completamente qualquer possibilidade de esquecimento dessa voz, dessas doutrinas internas que constituem o nosso Dharma. Então, a vitória sobre o Adharma, representado por Apasmaraha, e a fortalecimento, a proteção ao Dharma,
proteção à verdade acima de tudo, é a representação da grande força de Nataraja dentro de nós, da grande força que nós devemos desenvolver. Então, é um asana que deve ser praticado como meditação ou como postura corporal, se você preferir, praticado pensando na expansão, no fortalecimento do nosso coração. Esse é um asana que é uma representação figurativa muito perfeita do conceito essencial do yoga.